Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A criação do Conselho Nacional de Política Indigenista está em análise na Câmara dos Deputados. A proposta prevê que o Conselho será um colegiado de caráter consultivo e também deliberativo, e que será composto por representantes do Poder Executivo e dos povos e organizações indígenas, com a finalidade de decidir sobre as diretrizes da política indigenista do país. Para saber mais detalhes sobre a proposta, eu converso com o relator na Comissão de Finanças e Tributação, que é o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Eu sou Regina Assunção e o Palavra Aberta tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Edmilson, Não, Regina. Seria bom a gente explicar como vai ser essa regulamentação, essa política, o que está incluído nesse projeto? Na verdade, já existe uma Comissão Nacional de Política Indigenista. Então, já há um investimento do Estado brasileiro na reunião, pagamento de passagens, hospedagem de várias representações dos povos indígenas e ministérios também têm suas representações, de modo que essa comissão reúne periodicamente para debater os temas relacionados à questão indígena. Mas ela tem um poder apenas consultivo, não tem um poder, digamos, de determinar políticas, né? Então, ter um conselho não alterará em termos de investimento, porque o número de membros será compatível com o existente na comissão. Mas ele ganha, digamos, um status de conselho e, portanto, passa a ter caráter tanto consultivo quanto deliberativo. É claro que o poder de deliberação é sobre aquilo que lhe compete. Então, essas competências vão ser melhor definidas. Quais seriam, porque por exemplo? Um conselho, vamos dizer assim, quando você pensa na educação, para fazer um parâmetro, né? E pensa-se assim, vai se estabelecer o estudo de língua estrangeira. Aí você diz, quais são as línguas obrigatórias? Então, uns vão dizer, só o inglês. Não, é necessário o espanhol por conta da América Latina. Esse debate é feito, mas o Conselho ele tem um poder importante de determinação, né? Olha, vamos legalizar uma escola técnica para que os diplomas tenham validade, não é? Quem é que aprova isso? O Conselho de Educação. Não há uma política indigenista que passe por um conselho pela sua inexistência. Então, quando houver qualquer política relacionada à questão indígena, é necessário ouvir o conselho. O trabalho da FUNAI, por exemplo, seria então anualmente ligado. Ele pode coordenar as conferências nacionais indígenas. Ele deve, baseado nas decisões dos povos de todo o Brasil, sistematizar, definir um plano nacional de política indigenista e naquilo que pontualmente surgir, ele terá o direito de debater e propor ao Ministério da Justiça, à FUNAI e aos demais órgãos relacionados à política indigenista a posição indígena. É claro, nem tudo será decidido pelos povos, mas como a Constituição já estabeleceu que apenas os povos isolados têm que ser assistidos pela FUNAI. Os povos, digamos, que já não são isolados, eles têm capacidade para se definir, se autodeterminar a sua vida, o seu futuro. E, nesse sentido, participar de um conselho, constituir um conselho, é parte desse princípio. Nós não falamos com meios seres humanos. Um índio, em geral, ele fala a sua própria língua e fala umas 2 ou 3, além de ser obrigado a falar o português. E nós não dominamos as línguas indígenas. A maioria dos brasileiros não domina. Eles têm obrigação de serem poliglotas. Você pega um índio Tembé Teneterrara, ele fala o timbira, porque tem povos timbira vivendo na sua reserva, ele fala o urubu capó, né? E ele fala o português, além de outras línguas, né? Porque há realmente, muitas vezes, numa reserva indígena, a presença de vários povos de matrizes diferentes, um do grupo G, outro do grupo Tupi, línguas muito diferentes, como se fosse o inglês e o português, né? E algumas são parecidas, como o português e o espanhol, vamos dizer, os Tembé Teneterrara e os Urubu falam mais ou menos parecido, mas às vezes não se entende. De modo que
essas políticas todas, pensar a educação conforme a Constituição prevê, a educação bilíngue, as políticas de formação de professores indígenas para atuar nas aldeias. E como é que as comunidades indígenas estão vendo essa proposta? Ela veio de forma positiva porque a Comissão Nacional, eu tive a oportunidade, num certo momento, alguns meses, de participar de uma das reuniões e foi a principal demanda deles. Deputado, assuma a relatoria, porque já passou pela Comissão da Amazônia e não houve um debate muito bom. Foi rejeitada lá houve até uma rejeição, mas isso não é um prejuízo, né? Agora, na Comissão de Direitos Humanos foi aprovada, na Comissão do Trabalho e do Serviço Público foi muito legal o debate, porque entre os 20 representantes do Estado brasileiro, não ficariam só representantes do governo, do executivo. Nós teríamos também, por exemplo, o Ministério Público, poderíamos ter a Defensoria Pública. O Legislativo, enfim, também teria algum representante? O Legislativo é uma proposta, chegou a ser debatido lá de repente, em alguns conselhos tem representação dos deputados, por que não, né? Como então, não houve esse consenso, foi rejeitado até em uma comissão, o senhor acha que tem chance dela ser aprovada em plenário? Tem chance, porque realmente não há interferência financeira, não altera gastos do Estado brasileiro. Em momentos de crise é difícil propor alguma coisa que gere mais despesas, né? Então, e como, na verdade, o Conselho não tiraria autoridade, é tipo assim, o Conselho da Educação não tira a autoridade do Ministro de Educação, como o Conselho da Saúde não tira a autoridade do Ministro da Saúde, né? Agora, o Conselho da Saúde resolve problemas e ajuda o Ministério. Às vezes resolve conflitos, porque se ele decide uma política, por exemplo, voltada à saúde indígena, né? De como vai ser composto, onde deve ter um posto de saúde, em qual das aldeias. Às vezes... Isso era decidido por quem? Quem que alguém decidia? De fora, um burocrata que não sabe a língua indígena, não tem nenhuma sensibilidade para a cultura indígena, muitas vezes, ele entende, vamos dizer, de saúde, né? Mas agora, deputado, decide de fora, sem conhecimento, digamos, da realidade concreta, acaba sendo ruim, cria conflito. Recentemente nós tivemos a ocupação da Secretaria de Saúde Indígena no Pará por mais de um mês. Por quê? Por conta de problemas mesmo de diálogo. Então, hoje, por exemplo, alguns indígenas, inclusive, foram convidados a participar da gestão. Há problemas lá porque há uma crise, falta de recursos, mas o que se pode perceber é que diminuíram os conflitos. Por quê? Porque a realidade indígena é conhecida principalmente pelos povos. Claro. Né? Quem vem de fora pode conhecer e pode ajudar e deve ajudar, mas o melhor é ouvir realmente o povo indígena. Quando ele tem um poder de decisão, até mesmo a conflitividade diminui e ele pode interferir em questões que não interferem necessariamente no poder do Ministério, de modo que eu não vejo motivo para a Câmara ser contra a criação do Conselho. Agora, deputado Edmilson, temas polêmicos como o infanticídio entre os indígenas, que até já foi rejeitado aqui na Câmara, né? Eles podem ser ainda discutidos por um conselho como esse? Claro, olha, é um tema importante que você lembra, porque veja só, problema cultural, né? Se você chega com um evangélico, né? e dá uma santa, aí ele vai dizer, olha, no Pará, né? Você tem o Círio de Nazaré, que os católicos realizam, né? Reúne 2 milhões e tantos mil pessoas na capital, é uma coisa linda a festa, né? Mas se você entrega uma imagem da Virgem de Nazaré, de uma religião cristã católica, para um evangélico da Assembleia de Deus, você vai constrangê-lo. Por quê? Porque tem um problema de doutrina, de fé, mas tem um problema de cultura. E nós estamos falando, não é um muçulmano que chegou, não é um judeu que nega a existência de Jesus, né? Ou a descida. Mas você está falando em duas religiões cristãs, há problemas. Por quê? Cultura você não muda por decreto, né? É todo um processo. Algumas comunidades na África e mesmo comunidades tidas como civilizadas, até hoje, por exemplo, têm determinados valores, né? Imagina o que é um garoto sofrer uma cirurgia, né? Para que o prepúcio seja solto, isso ainda antes da adolescência. Mas em algumas culturas, ou imagina o que é a moça ter também o seu clítoris extirpado, para que ela não sinta prazer. Mas eu não vou citar aqui que povos, que religiões defendem isso. Nós avaliamos que é negativo,
Só que eu não posso impor a uma cultura. Daí a necessidade do conselho para debater, termos presença de pessoas que entendem do recado, antropólogos, psicólogos, educadores, que amem a vida, respeitem os povos indígenas e digam, olha, respeitamos esse sentimento de você, de achar que é algo, digamos, demoníaco ter tido um filho com um defeito físico, mas olha, veja no mundo todo como como se dá assim assado, são pessoas humanas. E as comunidades indígenas assimilam. Hoje, é uma ou duas que ainda tem esse tipo de problema. A grande maioria dos povos indígenas, inclusive, não tem mais na sua cultura esse sentimento, digamos, de quando uma criança nasce com alguma deficiência, de ter que, digamos, se livrar da criança. Não, quer dizer, é exceção. E é claro que com o diálogo com pessoas que têm compromisso com a vida, isso avança naturalmente, ouvindo os indígenas. E um povo de cultura diferente, porque são vários povos indígenas, poder influenciar um ao outro e dizer, olha, nós fazíamos isso, não fazemos mais. Ou as imagens que nós temos pictóricas dos grandes pintores alemães, holandeses, portugueses que estiveram aqui no período da colonização, mostrando a cabeça de seres humanos, né? Um guerreiro era preso por ser guerreiro e passava vários dias preso. Depois ele passava por um processo do muqueamento, portanto, era assado para ser comido o seu coração. Essa antropofagia foi presente na cultura tupinambá, dos tupinambás habitavam do sul do país até o norte pela calha do Amazonas. Vê, não se pratica mais a antropofagia. Por quê? Porque houve uma mudança cultural. E até um século atrás isso ocorria. Eles ficaram, mesmo após a chegada dos europeus, pelo menos 4 séculos praticando a antropofagia, né? E não era porque queriam matar, era porque, inclusive, um guerreiro de um povo, de uma outra etnia indígena, ao comer o coração daquele guerreiro, ele incorporava na sua forma de ver o mundo, incorporava a força, a valentia daquele guerreiro de outro povo. Então era motivo de fé, de orgulho e dessa crença na possibilidade. Então, mudanças culturais são necessárias. Esse debate do infanticídio, eu acho que o melhor caminho é o debate e o conselho ele pode ajudar muito a resolver vários problemas estruturais que os povos enfrentam hoje. Tá certo, deputado. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Eu te agradeço a oportunidade de debater um tema tão importante. Eu conversei sobre a criação do Conselho Nacional da Política Indigenista com o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Você pode acessar esta e outras edições do programa em nosso site. É no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.